seja muito bem-vinda ao meu exército de mulheres seguras. Nesse vídeo eu vou te ensinar a técnica CASR. E com essa técnica eu vou te ensinar 4 passos para você resolver os conflitos do seu relacionamento com calma. Então vamos lá. Eu vejo que muitas mulheres, elas possuem dificuldades, muitas pessoas, vamos colocar assim, têm muita dificuldade de lidar na hora que estão sentindo raiva. A pessoa se descontrola, ela fala um monte de coisa pro parceiro, pra parceira, ela age sem pensar, ela age por impulso, aquela famosa impulsividade. E muitas vezes perde a razão e se arrepende depois. E aí a gente tem que ter que olhar que muitas pessoas elas até chegam a bater nos outros fisicamente, culpá-los e magoá-los emocionalmente. O que isso significa? São manifestações externas do que acontece dentro de nós quando sentimos raivas. Se estivermos mesmo com raiva, recorrentes a uma maneira muito intensa de expressão, a gente acaba batendo, a gente acaba xingando, mas não é a maneira correta. Não é porque eu tô com raiva que eu vou sair batendo na primeira pessoa que eu vejo na minha frente. Então eu quero te ajudar a expressar a raiva e não te encorajar a ignorar, não sufocar e nem engolir a raiva. Basicamente, você vai utilizar a técnica CAS, Conversa Assertiva Sincera, para você conseguir expressar a sua raiva e não simplesmente ignorar. Eu vou te ensinar a lidar de uma maneira funcional, de uma maneira saudável. Mas uma coisa muito importante, quando você sente a raiva, ela é um sentimento seu. Você está sentindo. Então, primeiramente, você precisa dissociar a outra pessoa de qualquer responsabilidade pela sua raiva. Grave isso. O comportamento dos outros pode ser o estímulo dos nossos sentimentos, mas não a causa. Nunca ficamos com raiva por causa do que a outra pessoa fez. Olha isso. A gente pode identificar o comportamento da outra pessoa como um estímulo, mas é importante nós estabelecermos uma distinção clara entre o estímulo e a causa. Você precisa começar a se questionar do porquê isso está te afetando e te gerando esse sentimento, que aí a gente trata realmente a causa. O que as outras pessoas fazem nunca é a causa de como nos sentimos, mas sim o estímulo. Então, você precisa trazer mais autorresponsabilidade. Como que funciona isso? Opa, eu estou com raiva. Essa pessoa foi o estímulo. Opa, pera. Qual é a causa disso dentro de mim? Por que eu estou sentindo tanta raiva nesta situação? Qual necessidade minha interna não está sendo atendida? Então, eu vou te mostrar uma técnica chamada CASA. O que é isso? Comunicação assertiva e sincera na hora da raiva. Que contém 4 passos do que você deve fazer na hora que você sentir a raiva. Então, vamos lá. O primeiro passo. Pode parecer clichê, mas é muito necessária, tá? É a respiração consciente, que eu chamo de REC. É parar e não fazer absolutamente nada além de respirar. É isso mesmo. Você não vai agir, você não vai falar nada, porque normalmente quando a gente fala na hora da raiva, a gente fala tudo errado. Então você vai parar, respirar e você vai contar até 10. Você não vai falar nada. Porque às vezes você vai culpar alguém, você vai punir a outra pessoa, você vai apenas ficar quieta. O segundo passo, você vai fazer uma análise detalhada dos pensamentos da raiva. Que nada mais é do que identificar os pensamentos que estão te gerando raiva. Isso faz muito parte também do autoconhecimento. Então você vai parar e falar, tá, o que eu estou pensando? Quais pensamentos estão vindo aqui na minha cabeça agora? Que aí o terceiro passo, você vai identificar as necessidades suas que não estão sendo satisfeitas. Que é identificar qual é a sua necessidade que você está querendo que a outra pessoa supra. Então, o porquê que eu estou
estou me sentindo assim? Qual necessidade minha não está sendo satisfeita? O que está me incomodando e me gerando esse sentimento? Qual é a causa desse sentimento? E o quarto passo, aí sim a gente vai expressar os nossos sentimentos e as nossas necessidades de uma forma estratégica. Expressar os sentimentos e necessidades não satisfeitas nossas. E dependendo da situação, a gente faz algum pedido para o parceiro. Só depois, olhem nisso, só depois de ter refletido sobre os 3 passos que você vai realmente agir. Mas você só vai agir só depois que você estiver calma e que você perceber que a raiva diminuiu, para daí sim você conseguir falar de forma madura. Porque aí sim você vai conseguir utilizar a CASR, conversa assertiva sincera na hora da raiva. Que aí vou te ensinar como que você vai utilizar essa comunicação. Que dentro dessa comunicação você vai utilizar 4 passos. Que vai ser a situação, o sentimento, necessidade e o pedido assertivo. Então eu vou te dar um exemplo para ficar ainda mais claro de como você vai utilizar essa comunicação. Uma mulher está com raiva, vamos colocar aí porque o marido, sei lá, deixou 5 vezes essa semana a toalha molhada em cima da cama. E eles já tinham feito um AS, acordo saudável, em relação a isso. Então, essa mulher chegou em casa, viu a toalha de novo em cima da cama. Então, vamos lá. Passo 1. Ela respirou fundo. E ela não falou com ele naquele momento. Passo 2. Ela identificou os pensamentos. Nossa, então, de novo, ele não pendurou a toalha. Que raiva! Tudo eu tenho que fazer nessa casa. Passo 3. Ela identificou qual a necessidade dela não estava sendo satisfeita e fez com que ela se sentisse assim. Então, ela identificou a necessidade das divisões de tarefas da casa. Que ele não cumpriu os acordos que eles fizeram. Aí ela vai para o passo 4, que é utilizar a CASR, que é a conversa assertiva sincera na hora da raiva. Então, depois que diminuiu o sentimento, a raiva, ela o chamou para conversar. Então, fulano, cheguei aqui em casa e encontrei a sua toalha molhada em cima da cama. Então, ela falou da situação. Eu senti raiva. Então, foi o sentimento que ela teve. Porque, para mim, é muito importante que a casa fique organizada e que a gente cumpra os acordos que combinamos. E um deles era deixar a toalha em cima, não deixar a toalha em cima da cama. Aí ela ainda pode falar um pouquinho mais. Tem 4 dias que eu chego e vejo a sua toalha em cima da cama. Então, ela tá falando da necessidade dela. Aí, ela vai fazer o pedido agora. Como podemos fazer isso? Será que seria possível você pendurar a toalha? Ou, sei lá, pensar em alguma estratégia para você se lembrar disso? Eu não quero ficar vindo aqui falar com você sobre algo que, para mim, nós já havíamos combinado. Então, ela fez o que nessa situação? Um pedido assertivo. Olha como fica muito clara a nossa comunicação quando a gente fala assim. Só que cuidado para você não ficar dando de mãe do cara. Porque você fica o tempo todo sendo mãe, mandando tudo mais. Então, você tem que tomar cuidado da maneira como você fala. Por isso que é tão importante a gente definir os famosos AS, acordos saudáveis. Então, pense em situações que você sentiu raiva e comece a analisar como você agiu, qual necessidade sua não havia sido atendida naquele momento, para realmente você conseguir fazer uma análise e para isso te ajudar nas próximas vezes. Para te ajudar ainda mais, escreva esses passos em um papel que eu te ensinei aqui ou nas notas até do seu celular para você ir praticando. Então, quando vier o sentimento da raiva, você vai conseguir identificar e fazer essa análise. Mostre até para o seu parceiro, se você quiser, ensine isso a ele. Isso vai fazer muito bem para o relacionamento de vocês, para juntos vocês melhorando a comunicação entre vocês.
Isso é muito importante e é muito possível que seja feito. Mas o importante, que vale lembrar, é que é muito necessário a gente cada vez ir para a prática, para cada vez mais você conseguir ter essa comunicação, para cada vez mais vocês serem ouvidos e vocês serem cada vez mais maduros. E então, se você quer ajuda para você se tornar uma mulher segura, para você acabar com a dependência emocional e com os ciúmes, para equilibrar a relação, para o seu parceiro te respeitar, ser carinhoso e ser amoroso com você, eu tenho um método chamado MEDDI, que você terá acesso ao exato passo a passo do que você precisa fazer para você se tornar uma mulher segura, para você voltar a confiar no seu parceiro, para você se relacionar com leveza e segurança. Então, se você se interessou e quer saber mais sobre o MEDDI, clique aqui no link que está na descrição dessa aula. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou lançar aqui no meu canal.